Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 32. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Que a Tua palavra viva e eficaz, ela tenha poder para nos transformar nessa manhã. Abençoe esse momento e que o nosso coração esteja preparado para ouvir e receber a Tua semente. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Jesus Cristo, o pastor do povo de Deus. Esse é o tema do meu sermão nessa manhã. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos começa com Jesus voltando à sua terra natal, a Nazaré. E por incrível que pareça, Jesus era um homem muito famoso. Ele tinha feito diversos milagres. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Pessoas eram curadas de suas enfermidades. Pessoas que estavam endemoniadas eram libertas de espíritos malignos. E até mesmo mortos ressuscitavam quando chegavam perto de Jesus. Mas o capítulo 6 começa com Jesus voltando a Nazaré. E lá em Nazaré, Jesus encontra pessoas incrédulas, pessoas de coração duro. Pessoas que o conheciam e olhavam para ele e falavam: Não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Como pode? E por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Logo em seguida, ainda no capítulo 6, Jesus chama os seus discípulos. Lá no capítulo 3, Jesus chama os seus discípulos para estar com ele e para os enviar depois. E aqui no capítulo 6, Jesus vai então chamá-los e enviá-los. Mas antes de Jesus enviar os seus discípulos, Ele dá provisão para eles e instrução. Então eles recebem de Jesus aquilo que eles vão precisar na jornada. Eles não vão precisar de dinheiro. Aliás, eles não vão precisar levar dinheiro. Eles não vão precisar levar uma roupa extra. Eles devem levar apenas o cajado, sandália e uma túnica. E eles devem confiar na provisão de Deus na viagem missionária que eles vão fazer. Além disso, Jesus instrui eles para que eles, chegando num lugar, sendo recebido na casa de alguém, que eles ficassem naquela casa até terminar a missão naquela cidade.
Então, após Jesus chamá-los, Jesus instrui, provisiona e agora Jesus envia. E é interessante que ainda no capítulo 6, Marcos vai colocar no meio dessa história em que Jesus envia os seus discípulos, Marcos coloca o relato da morte de João Batista. João Batista morreu pouco depois do batismo de Jesus. E aqui Marcos vai relatar para os seus leitores como João morreu. João morreu decapitado, arrancaram a cabeça de João Batista. Não fizeram isso com João Batista porque ele era um ativista social. Não fizeram isso com João Batista porque ele estava num partido político diferente. Arrancaram a cabeça de João Batista porque a mensagem de João Batista era ofensiva. Herodes Antipas havia casado com a mulher de seu irmão, e isso era pecado. E João Batista, todas as vezes que estava com Herodes, falava para Herodes: você está em pecado, você deve se arrepender, você deve deixar essa mulher. Então João morre. E aí, novamente, Marcos conta para nós o que acontece com a volta dos discípulos. Eles voltam para onde Jesus estava e agora eles voltam contando aquilo que aconteceu na jornada. Pessoas foram curadas, libertas, muitos milagres aconteceram. Isso significa que a jornada discipular, ela também envolve perigos e bênçãos. Então, aqueles que caminham com Jesus podem enfrentar no meio do caminho o quê? Perigos, perseguição, sofrimento, prisão e até mesmo a morte. Mas isso não é tudo, porque a jornada discipular também envolve alegrias. Então, quando os discípulos conseguiam expandir o reino de Deus e trazer mais pessoas para o caminho de Jesus Cristo, isso produzia grande alegria nos discípulos. E o reino de Deus se expandia. E então nós chegamos no texto de hoje, no texto dessa manhã. Esse é o primeiro milagre de multiplicação que Jesus vai realizar. Esse milagre, ele é registrado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas contam para nós a respeito desse milagre. E esse texto, ele tem 3 grandes verdades nessa manhã para nós. Jesus Cristo é o pastor do povo de Deus. Esse é o grande tema, essa é a grande ideia do texto. E se tiver algo que você não esqueça é isso: Jesus Cristo é o pastor do povo de Deus. E como pastor, ele alimenta a nossa alma. Então o texto deixa muito claro que, em primeiro lugar, Jesus alimenta a alma do seu povo. Esse primeiro milagre acontece no retorno da missão dos discípulos. Eles foram enviados de 2 em 2 e eles retornam. E agora a fama de Jesus é tão grande que nem Jesus e nem os 12 conseguem tempo para comer. Provavelmente você já passou por isso. Aquelas semanas em que você não tem tempo nem para comer. Mal você dá uma beliscada, mal você toma um cafezinho. Porque é muita gente para atender, não é verdade, Taline? Muita gente, você está sozinha ali. Então os discípulos, eles voltam da missão e a fama de Jesus cresceu demais. Então Jesus, o que Jesus faz? Convida eles para irem ao deserto. Mas Jesus não quer ir com eles ao deserto para orar. Jesus quer ir com eles ao deserto para descansar. E é isso que um pastor faz. Ele leva suas ovelhas para o descanso. Provavelmente um lugar agradável. Pensa num parque. Pensa num bosque um pouco mais retirado. Um lugar com uma grama verde bem bonita. Uma vista do lago, do mar da Galileia. É naquele lugar, provavelmente em Betsaida, que Jesus quer levar os seus apóstolos. Em Marcos 6, 32 ao 34, a palavra de Deus diz assim:
Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A primeira verdade nesse texto, meus irmãos, é que Jesus é o grande pastor que apacenta a alma do seu rebanho, as suas ovelhas. Quando a multidão, lembre, Jesus e os 12 estavam no meio da multidão. E Jesus quer levar os seus apóstolos para descansar. Então, como de costume, eles pegam um barco, eles sobem no barco. E eles conseguem entrar no mar. Mas o que acontece? A fama de Jesus era tão grande que as pessoas começam a ver Jesus e os apóstolos no barco, e elas imaginam que Jesus está indo para um lugar. Ele está indo para Betsaida. Então a multidão começa a correr. A orla de Balneário Camboriú tem cerca de 7 a 7,5 km. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram caminhá-la de ponta a ponta, mas imagine você correr de ponta a ponta na orla, porque o trajeto que o povo correu foi cerca de 7 quilômetros. Uma multidão correndo em direção aonde Jesus estava indo, e eles correm tanto que eles chegam até lá antes do barco. Caminhando eles não iam conseguir, tinha que ser correndo. Mas o que essa multidão desejava? Por que eles correram com tanta rapidez? Eles estavam famintos, eles tinham sede, eles tinham fome. Não era sede de água, não era a fome do pão que embolora. Eles estavam com fome de Deus. Eles estavam com fome das palavras de Jesus. Eles descobriram que Jesus poderia saciar aquela fome que eles tinham na alma, e então eles correm. Eles largam tudo que eles têm e correm. É interessante que eles não pensam nem em levar pão para a viagem. É interessante perceber que eles não se preocupam com provisão. Eles não levam pão, eles não levam muita coisa, eles largam o que estão fazendo e correm até Jesus. Eles querem estar com Jesus. E como que nós sabemos que era isso que eles queriam? Quando Marcos registra esse fato para nós, ele fala que quando Jesus desce do barco e olha aquela multidão, Jesus teve compaixão. Compaixão. Por que Jesus teve compaixão daquelas pessoas? Porque elas eram pobres? Porque elas estavam doentes? Porque elas estavam tristes? Não! Não! Jesus teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Nós não temos ovelhas na nossa cultura. Eu não sei, aqui em Camboriú tem ovelhas aqui em Camboriú? Difícil. Cabrito eu sei que tem. Mas ovelha não é cultura. Acho que nenhum de vocês cria ovelha dentro de casa. Mas se você foi do sítio, se você foi da roça, se você teve contato com esses bichinhos tão bonitinhos, você sabe que a ovelha é um animal completamente indefeso, dócil, é um animal que precisa de alguém para conduzi-la. É um animal que precisa de alguém para alimentá-la. É um animal que precisa de alguém para protegê-la. A ovelha é assim. Nós temos cachorro, gato, periquito, calopsita. E eu não sei o cachorro de vocês, mas o meu, se duvidar, come até pedra. Tem cachorro que come até pedra. Ovelha não, meus irmãos. Ovelha não come tudo. Ela come apenas o pasto, a ração.
Então ela precisa de alimento, abrigo e proteção. Uma ovelha sem pastor morre de fome. Se eu ficar uma semana fora e deixar o meu cachorro lá, e ele não tiver comida, ele vai dar um jeito de achar comida. Ou ele vai latir até alguém dar comida para ele. Não é verdade, dona Ivete? Ele vai perturbar. E eu acho que os gatinhos de vocês são assim também. Não é? Mas as ovelhas não são. Elas precisam de um pastor, de alguém que leve comida para elas ou leve elas até onde tem comida. Jesus sente compaixão daquela multidão porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos essa metáfora do pastor e das ovelhas. E nós percebemos a necessidade de um pastor que guiasse o rebanho de Deus. Antes de Moisés morrer, Moisés era um pastor. Moisés conduziu o povo de Israel na saída do Egito. Atravessou o Mar Vermelho com aquele povo. Fez milagres no deserto. Mas o pastor também se aposenta, jubila. Não fica para a semente. E sabendo da necessidade que o povo de Israel tinha de um pastor, e o que ele faz? Não, ele não coloca a vaga no LinkedIn, ele ora ao Senhor pedindo por um líder. Em Números capítulo 27, se você puder abrir comigo, Números capítulo 27, verso 15. Verso 15. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Se você seguir até o verso 23, você vai ver que Deus responde à oração de Moisés. E Deus levanta um pastor para dar continuidade ao pastoreio do povo de Israel. E o nome desse pastor é Josué, que em grego seria Jesus. Então, nós temos um Jesus ali para suceder Moisés, que vai conduzir o povo de Israel até a terra prometida. No Salmo 78, nós vemos o salmista falando sobre Deus escolher também Davi para ser o pastor do seu povo. Salmo 78, verso 70, se você puder abrir comigo. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. E em Ezequiel capítulo 34, nós temos a denúncia contra os falsos pastores, contra os pastores que comem a gordura das ovelhas, que arrancam a lã delas. Nós temos o profeta denunciando esses falsos pastores, e nós temos no mesmo capítulo, em Ezequiel 34, Deus prometendo enviar o descendente de Davi, o pastor que iria conduzir o seu rebanho, pastorear as suas ovelhas. Então, quando nós olhamos para esse texto em Marcos, nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. Nós estamos vendo o cumprimento dessa promessa. Deus está cumprindo em Jesus Cristo a promessa de levantar um pastor para o seu rebanho, para o seu povo. Jesus, o novo Josué. Josué, o texto vai dizer que Josué tinha uma porção do Espírito Santo. Mas Jesus não tem apenas uma porção do Espírito Santo. Jesus tem comunhão plena com o Espírito Santo, porque ele é feito da mesma substância que o Espírito Santo.
Ele é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Jesus é o descendente de Davi, mas Jesus é também o Senhor de Davi, Ele é maior que Davi. Ele é o pastor prometido pelo Senhor. E a compaixão de Jesus diante daquelas ovelhas faz com que ele, mesmo cansado, alimentasse a alma daquelas ovelhas. Então Jesus começa a ensinar muitas coisas. Marcos não destaca para nós o que Jesus ensinou. Nós vamos encontrar talvez isso em Mateus, em João, em Lucas, mas Marcos não se preocupa com isso. O destaque aqui é a compaixão de Jesus em alimentar a alma do seu povo. E quando nós lemos os textos judaicos antigos, por exemplo, o livro de 2 Baruque, vai dizer que alimentar o povo de Israel seria o mesmo que ensinar a palavra de Deus. Então Jesus está aqui alimentando a alma daquelas pessoas. Esse é o destaque de Marcos. E eu quero que você saiba, meus irmãos, que Jesus é o único que pode alimentar sua alma. Jesus é o único que pode satisfazer o seu coração. Muitas vezes eu e você buscamos no entretenimento a satisfação. Nós queremos matar nossa fome espiritual com as coisas desse mundo. Às vezes nós vamos viajar pensando que vai ser aquela viagem dos sonhos, mas aquela viagem não é capaz de satisfazer nossa alma e nós acabamos reclamando de tudo. Reclamamos do quarto, reclamamos da cama porque não é a nossa cama, reclamamos da comida porque não estava boa, reclamamos do clima porque estava muito quente ou estava muito frio. Nossa alma nunca está satisfeita. Aqueles que estão solteiros reclamam muitas vezes porque estão solteiros. Aqueles que casaram reclamam do casamento, reclamam do marido, reclamam da esposa. Nunca está satisfeito. Essa insatisfação que temos é fruto de fome espiritual. Nós temos fome e nós não sabemos do que nós temos fome. Nada nos satisfaz. Nós vamos num lugar bonito e nós não conseguimos apreciar. Nós comemos uma comida gostosa e nós não conseguimos apreciar porque a nossa alma está faminta e nós não sabemos do que. Muitos acabam se entregando aos vícios na busca de preencher essa satisfação da alma. Mas, meus irmãos, essa fome que você sente, só Jesus pode matar. Só Jesus pode te matar essa fome, não matar você, perdão. Eu não podia, né? Os irmãos que estão com a gente já estão acostumados. Coisa da idade, a gente vai ficando velho. Estão vendo esse cabelo branco? Não é culpa da Sheila. Eu não sei se você já sonhou que estava comendo algo gostoso. Quando eu era criança, às vezes eu sonhava que estava comendo uma fruta gostosa, um x-salada gostoso. E quando eu acordava, eu falava, poxa, mas não é verdade, isso é só um sonho. Quando nós procuramos nesse mundo satisfazer nossa alma, é como esse sonho. Parece que é verdade, parece que vai satisfazer, parece que vai encher nossa barriga, mas não vai satisfazer nossa alma. E é por isso que nós somos insatisfeitos. A satisfação só é encontrada em Jesus. Somente em Jesus Cristo nós encontramos. Porque todo o entretenimento desse mundo, tudo que você pode ver de bonito nesse mundo, não é capaz de matar a fome que nós temos de Deus. Mas Jesus pode. Mas como Jesus pode matar minha fome de Deus? Será que eu tenho que fazer algo para chamar sua atenção? Será que eu tenho que fazer algum tipo específico de ritual ou sacrifício? Não. Jesus mata a nossa fome por causa da sua compaixão. Jesus quer matar sua fome porque Ele tem compaixão de você, porque Ele olha para você e talvez você seja uma ovelha que não tem um pastor.
e Ele quer ser o pastor da sua alma. Ele quer ser o bispo da sua alma. Nós não merecemos a compaixão de Jesus, mas Ele nos amou primeiro. E da mesma forma que Jesus fez com aquela multidão através da sua palavra, Ele quer nos alimentar. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta. E a única coisa que você deve fazer, que você pode fazer, é sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra e se alimentar do pão vivo que desceu do céu. É fazer como Maria, é fazer como a multidão. Nossa alma só vai encontrar descanso em Jesus Cristo. É só em Jesus que nós vamos encontrar descanso, em ninguém mais. Mas talvez você pense assim: Fernando, então Jesus só se preocupa com a minha vida espiritual, com a minha alma? Então, Jesus é o pastor que também supre as nossas necessidades materiais. Às vezes nós imaginamos que Deus não se importa com a nossa vida. Às vezes nós imaginamos que Deus está interessado apenas nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, naquilo que é do alto. Não é verdade? Às vezes a gente pensa: poxa, Deus não está interessado se eu estou trabalhando ou se eu estou desempregado. Deus não está interessado se eu estou doente ou se eu estou bem de saúde. Deus não está interessado se eu tenho comida na mesa ou se eu não tenho. A verdade é que esse pensamento não está certo. O nosso Deus verdadeiro, Ele é o Criador, mas Ele se importa com a sua criação. Ele se importa com a nossa vida. Ele se importa com os seres humanos. Deus não se importa apenas com questões espirituais, com questões religiosas. Deus se importa com tudo, com nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos o interesse de Deus na dignidade do homem. Por exemplo, quando nós vamos para Deuteronômio, nós percebemos em diversos textos de Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 10, 18 diz assim: o Senhor defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Meus irmãos, Deus se importa com essas coisas. Deus se importa com aqueles que são necessitados. Deus se importa com os órfãos, com as viúvas. Hoje, as viúvas no nosso tempo, elas têm uma aposentadoria. Elas conseguem ter uma vida digna. Quem é viúva aqui? Olha, nós temos 3 viúvas. Tente se imaginar sem a sua aposentadoria, como seria a sua vida. Seria difícil. Talvez você fale assim: não, mas a minha vida já é mais difícil. Porque antes eu tinha um homem, e ele, quando eu precisava arredar um sofá, ele me ajudava, agora eu não consigo. Antes tinha alguém que podia fazer as coisas que eu não conseguia. Então, se hoje a vida de uma viúva já é difícil, pensa naquele tempo. Mas o Senhor é aquele que defende a viúva, que cuida dos órfãos e do necessitado, dando-lhe o quê? Alimento e roupa. E o mais interessante é que Ele ordena que seu povo faça isso. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 24, verso 17 em diante, por gentileza. Deuteronômio é um dos 5 livros da lei de Deus. Moisés está ao pé do Sinai, está ali e ele está dando a lei para o povo de Deus. Deuteronômio 24, 17 ao 22. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos.
Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Deus é um Deus que se importa com as nossas necessidades materiais também. Deus se importa com você. Muitas outras passagens no Antigo Testamento mostram isso também. Mas voltando para o texto de Marcos capítulo 6, verso 35 em diante, a palavra do Senhor diz assim: já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A segunda verdade nesse texto, meus irmãos, é que Jesus Cristo é o pastor que supre as nossas necessidades materiais. Nós não sabemos qual era o horário exato que isso aconteceu. Provavelmente já era no final do dia. Então Jesus havia passado o dia inteiro ensinando aquela multidão. E eu não sei você, mas eu acredito que aquela multidão estava morrendo da fome. Não é verdade? Pensa passar o dia inteiro escutando um pregador. Tem que ser um pregador muito bom, só Jesus para conseguir isso. Mas a multidão ficou com fome. Estava chegando a hora de jantar. O reloginho de algum já estava tocando. A multidão está atenta, ouvindo Jesus, mas os discípulos estão preocupados, né? Como é que nós vamos fazer para esse povo todo comer? Então eles se aproximam de Jesus e pedem que o mestre mande embora todo mundo. Jesus, dispensa esse povo, esse pessoal precisa ir comer. Os discípulos querem que a multidão vão para os povos ao lado, para os vilarejos, e lá eles encontram um lugar, um restaurante, uma padaria que possa resolver o seu problema. E parece, meus irmãos, que esse conselho até é um conselho muito razoável, não é verdade? É um conselho razoável. Mas eles esquecem que eles estão diante de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles se esqueceram de tudo que eles já viram desde o capítulo 1. Eles se esqueceram que Jesus havia curado enfermos, expulsado demônios e ressuscitado uma menina. Bom, eu não sei você, mas talvez se eu estivesse lá, talvez eu tinha uma expectativa de que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Só que o mais interessante não foi que apenas Jesus fez milagres. Os discípulos fizeram os mesmos milagres que Jesus havia feito. Mas eles se esquecem de tudo isso. Eles estão meio perdidos. Estão desconectados de Jesus nesse momento. Então, quando Jesus recebe essa orientação, Jesus ordena que os discípulos resolvam o problema. Resolvam vocês, deem vocês a comida que o povo precisa. Jesus, meus irmãos, esperava que os discípulos fizessem a multiplicação. Era isso que Jesus esperava. Quando Jesus manda que eles dessem comida ao povo, Jesus espera que eles façam a multiplicação. Eles tinham uma autoridade de Jesus para fazer isso.
mas eles não estão conectados com Jesus. E aí o que acontece? Eles se preocupam com os recursos que eles têm. Eles não eram ricos. Jesus havia instruído eles a saírem sem dinheiro, a dependerem da provisão de Deus. Então é por isso que eles respondem para Jesus: olha, Senhor, para alimentar essa multidão seria necessário 200 denários. Cada denário representava um dia de trabalho. Então, para alimentar aquela multidão, e nós vamos ver que é uma multidão gigantesca, seria necessário 200 dias de salário. 200 dias do seu salário. Naquele tempo, cada denário comprava cerca de 8 quilos de pão. 8 quilos de pão, meus irmãos. Se for numa padaria hoje aqui, né, da cidade, o pão a R$25 o quilo, 20, R$25 o quilo. Então você já vai ter uma ideia de quanto valia um denário. É muito dinheiro. Eles acreditam que não podem resolver o problema. Marcos fala de 5.000 homens. Mulheres não são contadas, crianças não são contadas. É provável que tivesse pelo menos cerca de 15 a 20 mil pessoas. Porque hoje em dia as famílias têm um filho quando tem, no máximo 2. Mas antigamente era uma escadinha, 10, 15, 20, era quanto a mulher conseguisse gerar. Hoje já não é tanto, então calculamos aí cerca de 15 a 20 mil pessoas. Mas os discípulos não tinham tudo isso. Então nós temos aqui, meus irmãos, um dos maiores milagres realizados por Jesus Cristo. Ele ordena que os apóstolos verifiquem quantos pães eles têm. O que vocês têm? E alguém no meio da multidão lá tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus então ordena que a multidão sente na grama em grupos de 150, porque algo vai acontecer. E os apóstolos não imaginavam o que estava por vir. Não tinham a menor ideia. Se fosse eu naquele momento com Jesus, eu ia falar: Jesus, tem esses 5 pães, tem esses 12 peixes, somos só em 13 pessoas aqui, a gente reparte um pedaço para cada um, manda todo mundo embora. Mas Jesus não é egoísta como eu. Algo fantástico aconteceu. Jesus toma o pão e o peixe, olha para o céu e dá graças. Ele parte o pão, entrega aos discípulos e os discípulos servem a multidão. Jesus faz o mesmo com o peixe, agradece pelo peixe, divide e dá aos discípulos que alimentam a multidão. Todos comem até se fartar. Você já comeu até se fartar? Sabe quando você vai naquele rodízio de pizza, naquela churrascaria, ou melhor, quando você vai na casa da mãe, ou na casa da sogra, sabe? E a pessoa aquela pessoa maravilhosa faz aquela mesa farta, transbordante, e você come até não conseguir mais. Porque a gente, quando faz talvez uma refeição em casa, a gente faz o quê? O arroz, o feijão e um bife. Mas quando você vai na casa da mãe, na casa da sogra, é aquela mesa transbordante, aquela coisa bonita, maravilhosa. E a gente come até se fartar, até não caber mais às vezes. E é o que acontece aqui. Aquele povo come até não caber mais. Mas não apenas comeram até se fartar, sobrou 12 cestos com pães e peixes. E é impossível nós lermos esse relato do milagre e nós não lembrarmos do Salmo 23, do pastor que guia suas ovelhas pelos pastos verdejantes e do anfitrião que recebe com festa e alegria e uma mesa farta os seus convidados. Nós também lembramos daquilo que o Senhor Deus fez no deserto, quando o povo de Israel murmurava, reclamava: nós não temos pão, nós não temos carne, lá no Egito nós tínhamos cebola, alho. E lá no deserto, o Senhor derramou dos céus maná, derramou dos céus a carne.
Então, nós temos aqui diante de nós um milagre muito especial, meus irmãos. Um milagre que faz com que nós lembremos dos atos maravilhosos do Senhor. O milagre de Jesus é muito maior do que o de Moisés. Quando nós olhamos também para essas palavras, nós podemos nos lembrar daquilo que Jesus vai dizer na última ceia. Lembre, Marcos capítulo 14, abra comigo o verso 22. É o texto da última ceia, em que Jesus reúne os seus apóstolos na noite em que ele vai ser traído. Marcos capítulo 14, verso 22 diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos. Perceberam a sequência? Tomou o pão, deu graças e partiram. A ceia do Senhor não é a mesma ceia que Jesus está fazendo aqui com esse pessoal. É um evento diferente. Mas os leitores de Marcos, quando olham a respeito desse banquete, vão se lembrar também da ceia do Senhor. E esse banquete está apontando para o grande banquete do Messias. O banquete em que todos aqueles que o receberam vão sentar e vão festejar. Esse milagre não foi espiritual apenas, ele foi real, ele foi material. Jesus supriu a necessidade daquelas pessoas, elas saciaram a sua fome, comeram até se fartar. Nós vemos nisso a abundância de Deus. Meus irmãos, Jesus se importa com você. Jesus se interessa por sua vida não apenas por sua alma, mas Jesus se interessa por sua vida como um todo. Você não é apenas um ser espiritual, você é um ser integral. Nós somos feitos de corpo e alma. Nós temos alma, mas nós temos um corpo. E Jesus se importa com nós, nossa alma e nosso corpo. É possível que às vezes a gente ache que o Senhor se importa apenas com as coisas espirituais. Alguns de nós, talvez, influenciados por uma falsa doutrina em que Deus ele é obrigado a nos dar tudo aquilo que a gente quer. E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo que o Senhor pode suprir nossas necessidades. Mas o texto de hoje deixa muito claro que o Senhor Jesus se importa com nossa alma e se importa com o nosso corpo. Ele se importa conosco. Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para nos tornar amigos de Deus. Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos amar a Deus. Tudo isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque Jesus supre as necessidades dos seus discípulos também. Aqueles que caminham com Jesus têm suas necessidades supridas. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos a provisão de Deus. Por exemplo, hoje nós estamos nesse espaço maravilhoso, fantástico. Isso é provisão de Deus, meus irmãos. Isso é provisão de Deus. Nossa igreja é uma igreja pequena e pobre. Nós não temos dinheiro, nós não somos ricos. Não temos empresários no nosso meio, não temos políticos, mas nós temos Jesus. E Ele supre nossas necessidades. Vendo a nossa necessidade, o que o Senhor fez? Abriu a porta desse lugar. Então, antes nós nos reuníamos numa garagem, na casa da irmã Cleri, do irmão Teodoro, mas o Senhor viu nossa necessidade de um espaço mais confortável, melhor, e Ele abriu essa porta. E Ele não faz nada pela metade. Eu, às vezes, faço as coisas pela metade. Você talvez faça alguma coisa pela metade.
Mas Jesus não faz nada pela metade. Quando Ele abençoa de forma completa. Então até aqui o Senhor tem suprido. Nós não teríamos recursos para pagar esse espaço. Se nós fôssemos olhar, né, Fernando? Só para os dízimos e ofertas que entram, não ia ter dinheiro. Mas o Senhor levantou outras pessoas. E essas pessoas têm suportado, têm sido generosas. E Deus tem nos abençoado. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vemos essa provisão. Eu também vejo a provisão de Deus na minha vida. Eu vejo Jesus provendo aquilo que eu e minha esposa precisamos. Quando nós saímos de Joinville, nós viemos para cá, ficou muito claro para mim e para Sheila que Deus estava nos mandando vir para cá. Nós não viemos a passeio, nós não viemos tirar férias. Nós tínhamos uma situação bem confortável onde a gente estava, a gente tem a nossa casa, a Sheila tinha o emprego dela, nós estávamos numa igreja. Mas o Senhor deixou muito claro de que nós tínhamos que vir para cá, plantar uma igreja aqui nessa cidade. E nós não tínhamos garantia nenhuma, meus irmãos. Nós não tínhamos garantia nenhuma. Mas o Senhor foi bondoso. E aqui Ele tem nos sustentado. Nada tem nos faltado. Deus nos deu uma casa para morar. Deus nos dá o alimento, a roupa. Nada tem nos faltado. Não somos ricos. Muito longe disso. Mas o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. E eu quero que você saiba que se você caminhar com Jesus, Jesus vai cuidar de você também. Se você for uma ovelha de Jesus, Jesus vai suprir cada uma das suas necessidades. Cada uma das suas necessidades. Você precisa de um emprego? Jesus vai abrir uma porta. Você precisa de comida? Jesus vai enviar alguém. Você precisa pagar uma dívida? O Senhor vai te enviar recursos. Mas eu não vejo essa provisão de Deus apenas aqui em Camboriú. Quando estávamos lá em Araquari, nós vimos a provisão de Deus. E em todos esses anos que nós temos caminhado com o Senhor sempre proveu na nossa vida. É verdade, e é um alerta até, nem sempre as coisas vão ser fáceis. Jesus não vai atender todos os nossos caprichos, porque às vezes tem coisas que a gente quer que é capricho. Mas o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Por fim, em terceiro lugar, a terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que Jesus, o pastor do povo de Deus, usa os seus discípulos para cumprir a missão. Quando nós olhamos para esse relato, nós percebemos que os apóstolos não eram perfeitos. Hoje, quando nós olhamos para o passado, para os apóstolos, para Pedro, Tiago, João, nós pensamos em pessoas, um herói, uma pessoa fantástica, cheia de fé, né? Quase Deus. Estava do lado de Jesus. Mas esse texto deixa muito claro que até mesmo os apóstolos que caminharam com Jesus eram falhos, fracassaram em confiar em Jesus algumas vezes, mas mesmo assim Jesus usou eles. Eles falham. Eles não falham apenas aqui. Lá no barco, se você olhar o texto da tempestade, eles falham naquele barco. Jesus está dormindo e eles desesperados, porque o barco está quase afundando. Aí eles esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Mestre, não te importa que morramos? E Jesus nem deu bola. Jesus repreende o vento, repreende a tempestade. Ou seja, eles eram falhos. Eles estavam há muito tempo com Jesus, sabiam tudo aquilo que o Mestre havia feito, mas ainda assim falharam. E a verdade, meus irmãos, é que Jesus não precisa da ajuda dos discípulos para fazer um milagre.
Deus não precisa da nossa ajuda para nada. O Senhor não precisa do nosso trabalho. Aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra poderosa não precisa da ajuda do ser humano. Mas sabe o que é espantoso? Deus escolheu agir no mundo por meio de nós. Deus escolheu agir no mundo por intermédio de nós. E aqui nós percebemos que mesmo quando os discípulos falham em crer na provisão de Deus, o Senhor usa eles. Eles falham em entender a vontade de Deus, mas Jesus ainda usa eles. Jesus deixa que eles participem do milagre. Perceba que Jesus não faz tudo sozinho. Jesus pede: vejam o que vocês têm. Vocês têm o pão? Eu agradeço, parto e agora é com vocês. Vocês vão e entregam o pão. Vocês entregam o peixe. Jesus usou pessoas falhas para cumprir sua missão. Esse milagre deixa muito claro, meus irmãos, que a missão de Jesus nesse mundo, ela é cumprida por meio das nossas mãos, por meio dos nossos pés, por meio da nossa boca. Seja em alimentar uma multidão com pão e peixe, seja em alimentar uma multidão com a palavra de Deus, Deus escolheu trabalhar no mundo através dos seus discípulos. Quantas vezes você já falhou com Jesus? Talvez você fale assim: nossa, eu já falhei algumas vezes com Jesus. Quantas vezes você duvidou que Deus poderia usar você como um canal de bênção, como um instrumento? Meus irmãos, eu e você somos parecidos com os discípulos. Por vezes não entendemos o que Jesus quer e falhamos na missão. Mas se você é um discípulo de Jesus Cristo, você é chamado para fazer a obra de Jesus Cristo. Porque tudo que nós fazemos, na verdade, nós fazemos por intermédio de Jesus Cristo, porque o Espírito de Cristo está em nós, e nós servimos e fazemos a sua obra nesse mundo debaixo da sua autoridade. Essa semana, eu e a Sheila e o pastor Bruno, nós estávamos na conferência da Atos 29 no Rio de Janeiro. Uma das palestras que mais me impactou naquela conferência foi do pastor Henrique Calado. E apesar do nome, ele falou demais, ele falou bastante, ele não ficou calado. Sabe o que ele falou? Sabe o que me chamou a atenção? A igreja dele é uma igreja bem grande, eles são quase 1000 membros. É uma igreja gigante, uma estrutura maravilhosa. E ele contou para nós que quando eles recebem um projeto, ou quando surge algum projeto para a igreja fazer, a primeira coisa que eles fazem não é consultar o tesoureiro. A primeira coisa que eles fazem é orar. Eles se reúnem, o conselho da igreja se reúne, o presbitério da igreja se reúne para orar. Eles querem discernir se aquele projeto é da vontade de Deus. Então eles gastam muito tempo orando. E não apenas orando, eles começam a discutir entre si se aquilo é realmente vontade de Deus para aquela igreja. Porque eu acredito que você já passou por isso, mas geralmente na igreja surgem muitas ideias, muitos projetos, muitas coisas. A verdade é que nós não temos tempo e dinheiro para fazer tudo que surge de projeto. Não é verdade? Então, é necessário nós escolhermos. Mas como escolher? Como saber o que é da vontade de Deus? Então, eles oram e eles discutem. E quando o conselho chega num consenso de que aquele projeto é da vontade de Deus, sabe o que eles fazem? Eles consultam o tesoureiro. Fernando, tem dinheiro para a gente fazer isso? Tem. Vamos fazer. Não tem. Poxa, então nós vamos conseguir o dinheiro, nós vamos atrás do dinheiro. Ou seja, é muito mais importante nós entendermos se um projeto é da vontade de Deus do que termos os recursos na hora.
Nós não podemos tomar nossas decisões baseadas apenas naquilo que os nossos olhos enxergam. Porque quando nós fazemos isso, nós não vemos a provisão de Deus. Muitas vezes nós não vemos. É importante nós calcularmos os custos, mas antes de tudo é importante sabermos se um projeto é de Deus, se algo está no coração do Senhor. Porque se um projeto é de Deus, meus irmãos, se algo que você deseja fazer é da vontade de Deus, o Senhor vai dar recursos para você. Talvez Deus coloque no seu coração de iniciar um projeto de música, ou iniciar um contraturno, ou iniciar uma escola, ou iniciar um orfanato. Eu não sei o que Deus vai pôr no seu coração. Um projeto de viúvas? Não sei. Uma plantação de igreja? Saiba disso, que se o projeto for de Deus, Ele vai dar o recurso. E você será instrumento nas mãos do Redentor. Nós podemos ir além. Nós podemos nos envolver com pessoas e suas necessidades, ajudando elas também a receber tanto alimento espiritual quanto alimento financeiro. Concluindo, meus irmãos, não esqueça que Jesus Cristo é o pastor do povo de Deus. Ele alimenta a nossa alma, supre nossas necessidades e completa a sua missão por meio de nós. Vamos orar? Curve a sua cabeça, por gentileza. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, pedimos nesse momento sua ajuda. Mediante o poder do Espírito Santo, grave estas verdades em nosso coração. Pedimos que o Senhor Jesus nos alimente com sua palavra todos os dias. Pedimos também pela provisão das nossas necessidades. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar na provisão de Deus e nos ajude a entregarmos nossa vida como instrumento em Tuas mãos, para a glória e fama de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e no nome de quem nós oramos. Amém. Amém? Então, você pode se colocar de pé, nós vamos finalizar o nosso culto. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. E que o Senhor nos envie para casa em paz e segurança. E que nós, no poder do Teu Espírito, sejamos sal e luz nesse mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém.